Recentemente foi anunciado o novo Papa. Após a morte do Papa Francisco, agora o novo Papa é o Papa Robert Frost, que é conhecido como Leão XIV, nascido nos Estados Unidos, em Chicago, e tem 69 anos de idade. E aí há um burburinho dizendo que possivelmente ele seja o anticristo. Mas e aí? Será que ele realmente é o anticristo? Será que é hora da gente se desesperar e começar a pensar que a tribulação começou nesse momento e ele vai se levantar? É sobre isso que eu quero conversar com você e peço que você continue até o final. E outra coisa também, antes da gente poder fazer essa análise aqui, eu convido você aí a se inscrever no nosso canal, dar o seu gostei e compartilhar para quem você mais quer que ouça essa palavra. Para a gente poder desenvolver esse assunto, eu queria trazer aqui 5 ideias de pensamentos de pessoas a respeito de quem seria esse anticristo. E a primeira é a dos pais da igreja, que acreditavam que o anticristo viria de Roma. Por quê? Muito por conta da perseguição que Roma exercia sobre a igreja. Até porque Nero se levantou na Torre de Mecenas e, vestido de ator, botou fogo em toda a Roma e botou a culpa nos cristãos. E depois começou uma intensa perseguição. Por isso, os pais da igreja, alguns acreditavam que seja vindo de Roma o anticristo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, o apóstolo vai saudar os cristãos que estão em Roma. E ele, ao invés de chamar de Roma, ele chama de Babilônia. E Babilônia é o termo usado a respeito da Babilônia, do anticristo, do império do anticristo. E por isso que eles acreditavam que viria de Roma o anticristo. Em seguida, nós temos Calvino e Lutero, que também acreditavam que o anticristo viria de Roma, mas especificamente da Igreja Católica Apostólica Romana, até por conta da perseguição que ela exercia sobre eles após a Reforma Protestante. Em terceiro lugar, temos o preterismo, que remonta em torno do século I, com Eusébio de Cesareia. O preterismo acreditava que as profecias bíblicas elas eram para aquele tempo, ou seja, para um tempo que já foi, e não para um tempo que viria. Por isso, eles achavam que o anticristo seria Nero. Essa é a definição do preterismo. Em quarto lugar, temos os futuristas. Já os futuristas acreditavam que o anticristo viria da União Soviética, muito por conta do que acontecia na União Soviética. E aí alguns acreditam também que a China está envolvida com isso, que possivelmente de lá sairia o anticristo. Obviamente que a gente já descarta porque o líder de tudo isso não seria uma pessoa ateu, mas seria uma pessoa religiosa. E isso eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então continua aqui no nosso vídeo aqui. E em último lugar, nós temos a ideia dos adventistas, que acreditam que venha da ONU, porque o anticristo vai trazer paz sobre as nações. Obviamente que é uma falsa paz e possivelmente quem teria esse exercício seria a ONU. Obviamente que a ONU não seria porque a ONU não tem esse cunho religioso. Então por isso eu acredito que não seja da ONU que virá o anticristo. Mas para a gente poder entender um pouquinho mais e a gente poder desenvolver, eu trouxe algumas coisas que estão relacionadas com a palavra de Deus e também com o catecismo católico. E eu queria que você escutasse isso. Olha o que diz o catecismo católico com relação à vinda do anticristo, como ele viria e como se identificar ele. O catecismo diz o seguinte: antes da vinda de Cristo, a igreja deverá passar por uma provação final que abalará a fé de muitos. Ou seja, se é uma provação, é algo que vai testar a fé daqueles que conhecem a Jesus. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra porá à descoberta o ministério da iniquidade. O ministério da iniquidade está falando a respeito do anticristo. Sobre a forma de uma impostura religiosa, olha, impostura religiosa, que trará aos homens uma solução aparente, ou seja, algo que parece, mas não é, para os seus problemas, à custa da apostasia da verdade. Ou seja, ele vai trazer essa ideia da apostasia da verdade, de abandonar a verdade. Por isso, eu entendo que o anticristo não tem essa figura ateia, ele não é ateu, mas é alguém que conhece a verdade, é alguém que consegue manipular a verdade e que vai sair de dentro dessa instituição. Em 1 João, capítulo 2, versículo 18 a 19, vai dizer o seguinte: filhinhos, esta é a última hora. Está falando sobre a vinda de Cristo. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos tem surgido, ou seja, ele está falando que está vindo o anticristo. Por isso sabemos que esta é a última hora.
Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de já terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Está falando que a figura do anticristo sai de dentro da igreja, sai de dentro desse ambiente religioso. É uma pessoa que conhece a verdade, que vai enganar. Em Apocalipse, capítulo 17, do versículo 13 ao versículo 11, você vai ter a profecia falando a respeito da vinda do anticristo, a mulher que está assentada sobre a besta. E aí então ele começa a falar algumas coisas, a trazer alguns relatos. Então do versículo 6 em diante, olha o que vai dizer a Bíblia. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos testemunhos de Jesus. Quando vi, fiquei muito admirado. Então o anjo disse, por que você está admirado? Eu lhe explicarei o ministério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, o que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Segura isso daí. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. A ideia aqui é que a besta, ela já tinha sido entendido que ela sairia de Roma, ou seja, ela sairia desse ambiente cristão, né? Ela era, mas não que ela apareceu, não que ela se desenvolveu, mas que ela já não é, mas ela virá, ou seja, ela virá desse ambiente religioso. Continuando, aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são as 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. Agora, olha que interessante. Quando Roma foi fundada em 753 a.C., sobre 7 colinas. 7 colinas. Inclusive, a moeda de Vespasiano, e ela vai aparecer aqui na tela, ela possuía a imagem de uma mulher assentada sobre 7 colinas. Relacionado com quem? Com Apocalipse 17, versículo 9. Dando a entender que esse anticristo vai vir de Roma, desse ambiente. Agora, durante muito tempo, a Igreja Católica deu bastante bola fora, né? Primeiramente nas Inquisições, os jesuítas que vinham e queriam impor a ideia da religião, ou também, por que não falar das indulgências, que para você ser salvo você tinha que comprar isso, aquilo, outro. Eles tinham os momentos difíceis deles, as perseguições que eles exerciam sobre aqueles que queriam conhecer a verdade. Mas não acredito eu que o anticristo seja o Papa, mas acredito que ele sai desse ambiente religioso, ou desse ambiente romano. A conclusão que eu chego é que esse anticristo, primeiramente, ele tem uma figura política. Ele vai trazer paz às nações. Em Daniel, capítulo 8, versículo 25, vai falar a respeito de um rei que vai fazer um pacto com muitas outras nações, mas depois ele se voltará contra elas. É a mesma ideia do anticristo. O anticristo vai trazer uma falsa paz sobre as nações. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, que diz, quando estiverem dizendo paz e segurança, então sobrevirá repentina destruição, e com dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Está falando a respeito da profecia do fim dos tempos, a profecia a respeito da tribulação. Então esse anticristo vai trazer uma falsa paz, ele tem essa figura política. Já então anula o fato de ser o Papa, porque mesmo que o Papa tenha uma figura importante no mundo, mas ele não vai conseguir fazer isso entre as nações, até porque o único domínio dele é dentro de Roma. Em segundo lugar, esse anticristo vai ter a figura religiosa, ele vai conhecer a verdade, porque para perverter a verdade, ele precisa conhecer a verdade, então ele vai nascer nesse ambiente. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 4, diz que além do que ele sairá do meio da igreja para enganá-la. Olha só, ele sai do meio da igreja para enganá-la. Não deixe que ninguém o engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração,
a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando-se que ele mesmo é Deus. Além dele sair desse ambiente, ele vai enganar as pessoas com as suas ideias e vai se assentar no trono de Davi, ostentando ser o próprio Deus. Essa é a figura do anticristo. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, Jesus vai dizer que surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Um dos sinais que nós conhecemos na Bíblia do anticristo é que ele vai morrer e ele mesmo vai ressuscitar. Para o quê? Continuando o texto, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ou seja, esse anticristo, ele virá desse ambiente. Não acredito eu que ele seja o Papa, mas ele virá desse ambiente. Por isso nós precisamos estar com os nossos ouvidos bem atentos. E a conclusão final de que eu chego de tudo isso é que nós, como igreja, temos que estar atentos ao que acontecerá. Eu sou da visão pré-tribulacionista e conheço muitos de visão pós-tribulacionista. Não posso afirmar categoricamente se Jesus virá antes da tribulação ou após a tribulação. O fato é que se Jesus vem depois da tribulação, nós como igreja precisamos estar atentos e firmados na palavra de Deus, porque essa pessoa que virá para nos enganar, ela vai ter uma boa lábia e vai convencer até os eleitos. Agora, se nós como igreja seremos levados juntamente com Cristo antes da tribulação, glória a Deus. Não passaremos por esse momento e não precisamos temer tudo isso. Mas fique tranquilo, o Papa não será o anticristo. Agradeço você ter assistido esse vídeo. Não se esquece de dar aquela força pra gente dando um like, se inscrevendo no canal e compartilhando para quem você conhece.